Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam em casa, né? Estamos passando aí por essa pandemia desse Covid-19 e a gente precisa ficar em casa, sair de casa o mínimo possível para evitar essa contaminação. E hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática. Então, membrana plasmática é aquela estrutura que todas as células possuem. Ela é muito importante porque é ela que vai garantir essa proteção da célula, que vai garantir que as substâncias do meio extra passem para o meio interior ou para o meio intracelular de forma coordenada. Então, ela também é conhecida como plasmalena e ela funciona como uma barreira, para como eu falei a vocês, e aí tem essa permeabilidade seletiva. Quais são as propriedades que essa membrana celular ela tem? Devido à presença de proteínas, elas são consideradas elásticas, têm resistência mecânica, têm baixa tensão superficial e por terem lipídios, elas possuem uma alta resistência elétrica e uma alta permeabilidade às substâncias lipossolúveis. Aqui a gente vê na imagem a estrutura da membrana plasmática. E essas membranas elas têm uma estrutura interessante que foi estudada por Singer Nicholson, que é o modelo do mosaico fluido. Como é que esse modelo ele funciona? Então a gente tem também conhecida como bicamada lipídica, onde a gente tem uma extremidade que é hidrofílica e outra extremidade que é hidrofóbica. A extremidade hidrofílica é polar e é solúvel meio aquoso, e a outra é apolar, e consequentemente ela é meio aquosa, tem mais afinidade com outros lipídios. Então, a gente diz também que esses classes de lipídios da membrana são os fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. Então, esses fosfolipídios, eles têm uma cabeça que é hidrofílica e a sua cauda que é hidrofóbica. A anfipatia se deve ao fato como as moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas interagem diferentemente com a água. Então formam essas pontes a hidrogênio. Polar é hidrofílica e apolar é hidrofóbica. Essa bicamada lipídica é um fluido bidimensional. O que é esse fluido bidimensional? Promove a movimentação dos fosfolipídios dentro da própria camada ou da própria bicamada. Então ela pode acontecer do tipo flip-flop, rotação ou difusão lateral. Dependente da temperatura, a gente vai ter mudança dos fosfolipídios dentro dessa camada. A gente tem a molécula de colesterol, que em eucariotos ele vai ter em grande quantidade, ele modula a fluidez da membrana, aumenta a barreira de permeabilidade e o colesterol ele é importante. A gente pensa às vezes, vamos retirar o colesterol da alimentação. Não, ele é importante, porque quanto menos gordura, menos colesterol, mais rígida é a membrana. Os glicolipídios, que a gente tem moléculas lipídicas que a gente vai ter os açúcares, a função basicamente deles é de proteção, vai alterar o campo elétrico da membrana e também vai fazer o reconhecimento celular. A gente tem também as proteínas, que aí vão ter funções de receptores específicos, enzimas, proteínas transportadoras. Então a gente vê aqui o exemplo, a gente tem aqui moléculas de proteína que têm a função de transporte. A gente tem moléculas de proteína aqui que tem a função de promover o elo, com proteínas integradoras. A gente tem proteínas aqui que funcionam como receptoras, que vão identificar, e a gente tem proteínas aqui que vão funcionar como enzimas. Então, essas proteínas elas podem ser organizadas de forma transmembrana, associação com outra substância. Então, tem diversas formas de elas estarem se organizando.
A gente tem as proteínas periféricas, que elas vão estar na periferia da membrana e elas não se projetam para o interior hidrofóbico da camada bilipídica. Proteínas integrais, que elas vão fazer transmembrana, elas vão passar entre a membrana. Aqui a gente tem um exemplo dessas proteínas periféricas e aqui das proteínas transmembranas. Então, essas transmembranas, elas colocam os dois meios de comunicação. Então, elas atravessam a membrana e aqui a gente está vendo alguns exemplos dessas proteínas. Então, aqui novamente, tá vendo? Mostrando a estrutura da membrana e como essas proteínas elas permitem essa comunicação. As proteínas elas são capazes de se difundir ao longo da membrana. Então, aí a gente tem aqui um exemplo disso acontecendo, tá vendo? Os açúcares de membrana são os hidratos de carbono ligados covalentemente aos lipídios e às proteínas. E aí vão formar o que a gente conhece como glicocálice ou glicocálice, que tem a função de formar a infraestrutura das membranas. Aqui a superfície celular recoberta com moléculas de açúcar, mostrando aqui a formação do glicocálice. E as membranas elas têm algumas especializações. Então, nós vamos ver algumas delas aqui. A gente tem aí, de acordo com a localização dela, pode ser apical, lateral ou basal. Se for apical, a gente tem como exemplos microvilosidades, cílios, laterais, zonas de adesão, oclusão, demossomos. E as basais, a gente tem os hemidemossomos. Então, a gente vai ver aqui, a partir de agora, algumas delas. As microvilosidades, elas são bastante importantes porque ela aumenta a capacidade de absorção das células. Então, nas células renais, por exemplo, elas vão absorver água, nas células intestinais elas vão absorver nutrientes, principalmente no intestino delgado. E aí, essas microvilosidades nada mais são do que uma expansão da membrana plasmática, né? E aí, ela permite esse aumento dessa absorção. Tem uma doença celíaca, que é a intolerância a glúten e alergia ao trigo. O que vai acontecer? A pessoa que tem alergia a isso, um dos prejuízos é que ela vai diminuir significativamente as microvilosidades. Então, ela vai do intestino. Então, ela permite que essa pessoa diminua essa capacidade de absorção. Então, aqui a junção e a comunicação entre as células animais. A gente tem zonas de oclusão, aqui nos lados, zonas de adesão, desmossomos, junções comunicantes, que é essas que nós vamos abordar agora. Então, as zonas de oclusão, elas têm a função literalmente de vedar a passagem de substância entre as células epiteliais, e aí elas vão determinar e delimitar os compartimentos apicais. Nós temos as zonas de adesão, que o nome já está dizendo, proporcionar a coesão entre as células. Isso faz com que essas células elas tenham maior resistência, né, a atrito, trações e pressões. Geralmente, quando o músculo tem um rompimento, essas zonas de adesão elas são afetadas. Então, elas formam um cinturão e promovem uma ligação adjacente dependente do cálcio. A gente tem aí os desmossomos, que são ligações. Desmo significa ligação, somatus corpo. Então, eles promovem a ligação de uma membrana com a outra. Confere também resistência à tração e à pressão. A gente tem as junções comunicantes, como o nome já está dizendo, são partículas cilíndricas que permitem a comunicação de uma célula com a outra. Então, eles são canais que vão permitir o movimento de células e íons diretamente do citossol de uma célula para a outra, fazendo isso de forma coordenada e harmônica. Então, a gente tem aqui um músculo esquelético e mostrando aí, um músculo cardíaco, mostrando aí a importância dessas junções comunicantes, também conhecida como nexus, o gap junction, junction gap, hiato, tem vários nomes.